Elias foi um homem cheio do Espírito. Ele foi um profeta magnífico. Por exemplo, Elias, ele no livro dos reis, quando você vai lendo a história dele, você vai ver que ele lutava pela fé única em Javé, o Deus verdadeiro, mesmo diante de uma sociedade que queria adorar o Deus cananita Baal. E por conta disso ele enfrentou 450 profetas de Baal, e o pedido era: Baal, manda um fogo do céu sobre o altar. E nada aconteceu. E Elias mandou umedecer o altar, jogar água no altar, e ele falou: Deus, vem com fogo do céu. E o fogo veio do céu e lambeu o altar, e ele matou os 450 profetas de Baal num só dia. Um dia, 50 soldados foram prender Elias. O fogo queimou os 50. Ele era o homem fogo mesmo. Depois outro grupo de 50 veio, morreu queimado também. O Elias é o bola de fogo, um homem tão poderoso no espírito, que Deus não permitiu que ele visse a morte. Ele foi levado ao céu num redemoinho, numa carruagem de fogo. Deus não permitiu que houvesse um velório com o corpo de Elias. Que coisa esplêndida, ele é um ungidão. Agora o Elias, ele tinha um discípulo. E qual é o nome do discípulo de Elias? Eliseu. E o que ele passou para Eliseu? O que ele transferiu para Eliseu? Vamos olhar isso com calma. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, abre aí, versículo 19, nós vemos assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Primeira coisa que Elias fez com Eliseu foi um convite. E como foi o convite? Ele pegou a capa dele e jogou sobre o Eliseu. Quando ele joga a capa dele sobre Eliseu, ele está dizendo: Eliseu, eu quero te dar cobertura, eu quero te discipular, eu quero te ajudar a ser um profeta. Eu estou envelhecendo, vai chegar uma hora que eu vou parar, você será o meu sucessor. A minha capa sobre você é um convite até a cobertura espiritual do profeta que hoje está representando o Pai, o Eterno aqui na terra. E o Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando. 12 parelhas de bois. Gente, ele está arando muita coisa. 12 parelhas de bois. Você amarra uma madeira no boi, e o boi vai puxando aquilo, aquilo vai cortando a terra. Aquelas vigas de madeira vão cortando a terra. Depois você joga as sementes, você fecha, irriga, e você tem uma grande plantação. Ele está produzindo, ele não está parado. Ele vai ter uma grande colheita, ele vai ter sacas de milho, de cevada, ele vai ter alguma produção que ele vai poder transformar em dinheiro, comprar o carro do sonho, comprar o apartamento dele, fazer uma viagem, comer uma boa comida. Ele tem sonhos pessoais. Mas quando Elias joga a capa, ele imediatamente corre atrás do Elias. Interessante, o Elias joga a capa e vai andando. Jeito esquisito de convidar, né? Joga a capa e vai andando. O Eliseu vai correndo: só vou lá dar um beijo na minha mãe e no meu pai, pode ser? Ele falou: vai lá e depois vem.
Mas o Eliseu fez uma coisa mais incrível. Diz o texto que ele foi lá, quebrou as parelhas de boi, os equipamentos todos, que eram de madeira, quebrou tudo, fez lenha e fez um grande fogareiro, matou os bois, fez um grande churrasco e serviu o churrasco para todo o povo da localidade. Por que ele fez isso? Porque Eliseu está dizendo, se é para seguir o meu chamado, para essa vida eu não volto mais. Ele está fazendo valer o que diz a Bíblia: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quando Deus me chamou, quando eu entendi que a minha vida não teria sentido algum, sendo eu um diretor de banco, sendo eu um empresário, sendo eu qualquer coisa, eu não ia estar realizado, porque o meu chamado, a unção sobre a minha vida, era para ser pastor. Quando eu entendi isso, naquele dia, eu fui lá pedir demissão, naquele dia, eu fui lá e encerrei o ciclo. Quando eu fui pedir demissão, o meu diretor virou para mim e falou assim: qual é o problema? É dinheiro? Porque num banco de investimentos, o que a gente vende é dinheiro. A gente vende dinheiro, aplicações. Então, se eu vendo dinheiro, eu compro com dinheiro. Eu falei, não, o problema não é dinheiro. Eu não podia nem falar para ele que eu ia ser pastor, porque ele não ia entender de tão nervoso que ele ficou. Eu falei, não, eu estou mudando de vida, vou morar no interior, me manda embora. Eu nem falei na hora, depois eu falei, vou ser pastor. Depois que já estava tudo certo, a demissão, ele já aceitou minha demissão e tal. Gente, porque foi uma escolha de ouvir o Espírito de Deus e atender o meu chamado, pela unção específica que Deus tinha dado para a minha vida. Quando você entende o seu chamado, você não pode olhar para trás. Tem muita gente aqui que não vive coisas exponenciais com Deus, porque há uma unção sobre a sua vida que você nunca testou. Alguma coisa te prende, e você traz sobre você o pensamento que essa alguma coisa é que vai te fazer feliz, é que vai te fazer realizado, e você se apegou a isso, e isso não te traduz em felicidade. Queridos, o Elias chamou o Eliseu foi, e aqui eu já tiro duas conclusões. Primeiro, a unção tem a ver com missão. O Elias não chamou Eliseu para ser um ungidão. O Elias chamou Eliseu para ser um profeta para a nação. Pastor, eu tenho muita revelação de Deus. Deus fala muito comigo em sonho. Quando alguém fala comigo, Deus fala muito com ele em sonho. Eu falo, está comendo muito de noite. Sabe por que eu falo isso? Porque se Deus fala muito com você em sonho, então você está fazendo muita coisa para Deus. Porque se você só está tendo sonho para revelar coisa para os outros, e você não está fazendo nada, irmão, unção sem missão, eu não acredito nisso. Se Deus te capacita, é para você fazer alguma coisa. Tem gente que não faz nada. Pastor, eu vim do outro ministério, conte comigo. Aleluia. Aleluia, que bênção, que maravilha. Irmão, e aí, está liderando no céu? Ainda não, estou em oração. Está trabalhando em algum ministério da igreja? Ainda não. Estou repensando o universo, a vida cristã, a teologia. Falei, meu Pai do céu, mas e aí, irmão, mas que hora que tu vai meter a mão na massa? Que hora que tu vai pegar essa unção toda e derramar, meu filho? E alguns ficam na unção do fake news a vida inteira. Irmão, unção tem a ver com missão. Há pessoas que se apresentam como cheias de unção, se não trabalham, estão enganados. Uma outra coisa que eu entendo aqui é que unção é fruto de santificação. Santificação significa se separar. O santo é algo separado. Quando Elias chama Eliseu agora não pode trabalhar mais, sabe por quê?
porque ele agora tem que receber a palavra diariamente. Naquela época não tinha Bíblia não, irmão. Não dá para ler a Bíblia não. A gente tem a Bíblia para ler todo dia. Se tu quiser, tu lê a Bíblia inteira em um mês. Tinha Bíblia não. Não tinha Bom Dia Coração, que você não está assistindo. E quem não assiste Bom Dia Coração, não sei se vai para o céu não. Que todo dia eu faço para você. Tá certo? Não tinha Bom Dia Coração não. Não tinha devocional, Jornada 365 não. Não tinha não. Naquela época, se você quisesse ouvir a palavra de Deus, você tinha que ouvir da boca do profeta. Sabe o que Eliseu está escolhendo? Ele está escolhendo ouvir a voz de Deus pela boca do profeta todo dia. Ele está escolhendo ter uma vida devocional todo dia. Ele está escolhendo andar com o homem de Deus todo dia. Ele está escolhendo se santificar, se envolver menos com outras coisas, se envolver mais com Deus. Porque unção tem a ver com santificação. Algumas pessoas têm uma unção tremenda. Um dia, uma pessoa falou comigo: nossa, porque Deus me usando, Deus abençoando, tal. Aí daqui a pouco ele soltou um palavrão assim, mas com tanta naturalidade, com tanta classe, tão gourmet. Falei, pô, a unção do irmão tá. Eu falei, poxa vida, a boca de um homem de Deus é santa.